Oi gente, tudo bem? Bom, eu tive que parar o vídeo bruscamente porque meu interfone estava tocando, né? Como diz Faustão, né? Quem sabe faz ao vivo, né? Então eu tive que parar o vídeo para depois continuar. Enfim, nós estávamos vendo o pronome interrogativo, certo? Era o pronome who. Vamos continuar? Então vamos lá. Nós estávamos vendo o pronome interrogativo who, que significa quem. Então, who's that boy? Quem é aquele garoto? E dentro desse contexto, nós vimos o pronome demonstrativo that, que significa aquele. Aí eu quis relembrar, né, enquanto o interfone tocou, que this é quando eu me refiro a um objeto que é próximo de quem fala, né? Por exemplo, this pen, esta caneta. Ó, this pen. Tá vendo? Então, esta caneta. Por que eu falo esta? Porque a caneta está próximo de quem fala, no caso eu, né? E that. Por exemplo, eu me refiro that clock, aquele relógio. O relógio está longe de quem fala, né? Tá perto, mas vamos dizer que está relativamente longe, né? Vamos supor que seja longe de quem fala, tá vendo? That clock. Então, that quer dizer aquele e this quer dizer este, tá? Então, era isso que eu queria lembrar a vocês, né? Nós vamos estudar isso em algum momento, mas eu já estou adiantando, né? Porque assim, a gramática é assim. Nós estamos estudando o verbo to be, certo? Por exemplo, where's Thales? Onde está Thales? Na verdade, esta lição se refere ao verbo to be, mas como nós estamos estudando o verbo to be não vem sozinho. Ele vem com um pronome interrogativo, where. Aí sim, nós estamos estudando todos os pronomes interrogativos que são mais comumente utilizados com o verbo to be. Nós começamos a estudar, por exemplo, o apóstrofo S, que indica a relação de posse, para você ver que o idioma ele é dinâmico, né? Por exemplo, at, que é uma preposição que vem antes de home. Então, quando eu quero dizer que alguém está em casa, at home. Então, assim, é dinâmico mesmo, gente. Então, assim, o meu propósito aqui é mostrar o idioma, mas assim, todos os aspectos que forem inerentes a uma frase, eu vou tentar mostrar para vocês, né? Para tentar trazer maior clareza. Porque assim, em um curso de inglês tradicional, o que acontece? O professor de inglês, muitas vezes, ele é instruído a seguir um script determinado. Ele vai dizendo uma série de frases de forma mecânica, tá? Eu não vou dizer que eu sou assim, porque eu nunca fui assim, tá? Nem quando eu era professor de inglês. Eu buscava mostrar ao aluno todo o contexto. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando eu era criança, o professor falava aquela frase enorme, eu não entendia nada daquela frase que o professor falava. Nada. E assim, eu vou dizer que eu fiquei traumatizado? Não, eu não fiquei traumatizado porque eu sempre gostei de inglês. Mas assim, o meu professor lá no início, lá nos primórdios, ele não foi muito bom. Por quê? Porque ele só falava inglês comigo e ele não me incentivava a buscar o idioma. Então, assim, ele não me mostrava as várias facetas que o idioma tem. Por exemplo, explorar a frase, explorar as palavras, buscar o significado das palavras. Então, assim, isso é importante. Porque senão tudo passa despercebido e você acaba ignorando, né? Eu, pelo menos, penso assim. Lógico que tem pessoas que aprendem no sentido, como eu vou dizer,
no significado hardcore, né? Que hardcore é como se fosse um modo mais difícil, digamos assim, né? Da palavra. Ele aprende ouvindo as frases em inglês sem contextualizar com português. Assim, o ideal seria, só fazendo parênteses, tá? O ideal seria a pessoa realmente aprender tudo em inglês. Tá? Tanto que tem alguns professores que desde o nível básico eles já começam a ensinar tudo em inglês. Você chega num nível básico na sala de aula, você nunca ouviu inglês na vida. O professor já começa falando Good morning, how is everyone doing? I'm Thales, I'm your new teacher, blá blá blá. Já começa falando tudo em inglês e os alunos ficam assim olhando com aquela cara de retardado. Meu Deus do céu, o que o professor tá falando, né? A questão é a seguinte, é uma vertente de ensino, né? Que parte da premissa que o aluno ele vai aprender da mesma forma que um bebê, né? O bebê ele vai ouvindo as palavras e vai absorvendo, vai assimilando, só que não é assim, gente. Né? Eu, pelo menos, não aprendi inglês assim. Então, eu estou tentando ensinar a vocês como eu aprendi. Lógico que assim, isso pode não se aplicar a todo mundo, tá? Pode se aplicar a uns, a outros não. Como que eu aprendi inglês, né? Antes de continuar, só para finalizar o parênteses. Primeiro, eu aprendi com base na tradução, claro. Mas depois eu fui buscando por fora. Então, assim, o curso de inglês por si só, ele não atende à sua necessidade. Você precisa buscar música, você precisa buscar séries, você precisa buscar filmes, você precisa buscar artigos. Então, assim, o enriquecimento do vocabulário, ele depende mais de você do que do curso, né? Por mais que eu tente mostrar algumas palavras para vocês e incentivá-los a buscar o aprendizado, nem tudo que vocês querem vocês vão encontrar em um curso de inglês, seja qual curso for. E olha que o que eu estou propondo para vocês pelos vídeos, sem falsa modéstia, é de qualidade de um curso de inglês profissional mesmo, né? Que eu estou buscando mostrar para vocês o contexto de uma frase, o contexto de um elemento, como que a frase se insere no contexto, no significado, né? Então, todo esse contexto é importante. Não é somente você ouvir a frase, memorizar e buscar repetir, né? Teve um curso que eu fiz que a gente ficava só repetindo as frases, sem entender realmente o que era o significado, tá? Enfim. Anyway, let's continue. Vamos continuar. Nós paramos aqui, certo? Em que nós mostramos aqui a relação dos pronomes demonstrativos. Gente, essas dicas que eu tô dando, ou esses toques que eu tô dando, vocês podem achar que é desnecessário, mas eu vou te dizer que não é, tá? É importante. How's your mother? O que é how? How é um pronome que vai fazer uma pergunta. Ele significa como, né? Como está sua mãe? How is your mother? É como se fosse um pronome interrogativo, né? Como está sua mãe? My mother is fine. Minha mãe está bem. Então, observe que na pergunta eu uso o verbo to be em forma contraída ou contracta, né? Contracted form, abridged form, forma abreviada, que significa how is, como está. Your mother é a mesma coisa que she,
Então, she requer o verbo to be is, tá? Então, é bem simples, é tão simples quanto isso. What's the time? Que hora é agora? It's noon. É meio-dia, tá? É uma forma de responder. What's, que é a forma contracta ou abreviada de what's, que significa what is, significa que what is the time? Que horas são, né? Na verdade, em português a gente traduziria assim. Aí eu falo, é meio-dia. Who's that girl? Quem é aquela garota? Aquela, tá? That é um pronome demonstrativo que significa coisas, ou que denota coisas que estão longe. Lembra quando eu falo assim, ó, that watch? Aliás, that watch não, that clock, né? That clock. Watch seria um relógio de pulso. Eu não tenho um relógio de pulso. Watch. Se eu falei watch anteriormente, gente, eu falei errado, tá? Eu teria que retornar ao vídeo para ver. Watch é relógio de pulso. E clock é relógio de parede. Tá? Então, muito cuidado aqui, ó. Então, who's that girl? Quem é aquela garota? She's my niece. Ela é minha sobrinha. She's my niece. Ou she is my niece. Tá? Bom, gente, é isso. Agora a gente vai ver as respostas curtas, tá? Vamos finalizar essa lição com as respostas curtas. Are you hungry? Você está com fome? Você está faminto? Yes, I am. É uma resposta curta. No, I'm not. É uma resposta curta também. Então, eu posso dizer yes, I am, no, I'm not. Ou então, se eu quiser dar uma resposta longa, eu posso dar também. Eu posso falar yes, I am hungry, no, I'm not hungry. Na prática, gente, a frase é a mesma coisa, né? Você só completa a frase com o objeto da pergunta. Are you hungry? Tá? Por que eu estou dizendo isso? Quando o verbo, no caso o verbo to be, ele faz pergunta sozinho. O que quer dizer um verbo que faz pergunta sozinho? O verbo ele vem antes do pronome, ele faz pergunta sozinho, ou seja, ele não requer nenhum verbo auxiliar, tá? Então, ele responde sozinho, tanto na afirmativa quanto na negativa. Eu uso no, I am not. Am é o verbo to be. Am not é o verbo to be na negativa. Yes, I am é o verbo to be na afirmativa. Are you hungry? Are, nesse caso, é o verbo to be na interrogativa, porque na interrogativa o verbo to be vem no início da frase. Então a gente diz que o verbo to be aqui, ou em qualquer situação, ele é, entre aspas, né, autossuficiente. Ele faz tudo sozinho, ele faz pergunta, ele faz resposta na afirmativa e faz resposta na negativa, tá? No, I am not hungry. Ou I'm not hungry. I'm thirsty. Eu não tô faminto, eu tô com sede. Eu estou sedento. I'm thirsty. Tá? Aqui é uma palavra nova para você aprender. Is your friend?
Polish. O seu amigo é polonês? No, he isn't. Não, ele não é. Outro exemplo. Are those your glasses? Aqueles são os seus óculos? Aí, gente, eu só vou falar brevemente o seguinte, né? Que a gente já tem 15 minutos de vídeo. This é um pronome demonstrativo que se refere a quando o objeto está próximo de quem fala. Por exemplo, this is my pen. Esta é a minha caneta. This is my pen. O plural de these é these. E o plural de that, que é quando a gente usa quando o objeto está longe, por exemplo, aquele relógio lá, ó, that clock, aquele relógio de parede, that clock. O plural de that é those, aqueles. Então, eu vou perguntar assim, aqueles são os seus óculos? Por que óculos é plural? A gente viu que o seguinte, tem algumas palavras que elas são plurais mesmo, por exemplo, glasses, óculos, é naturalmente uma palavra no plural. Que se a gente substituir por um pronome, acaba sendo they, eles ou elas. Scissors, a gente viu também em um vídeo anterior, que é tesoura, ou tesouras, né? Pants, que é calças, também é um substantivo plural. Então, assim, se a gente substituir quaisquer destas palavras por um pronome pessoal do caso reto, nós diríamos they, certo? Então é isso, gente. Então, are those your glasses? Ou seja, aqueles são os seus óculos. Os seus óculos aqui seria they, né? Que é o pronome pessoal que significa eles ou elas. Os seus óculos é plural, então eles. Tá? That's my book. Aquele é o meu livro. Ou seja, eu tô numa biblioteca, eu olho para uma mesa, ou seja, eu esqueci um livro na biblioteca, né? Eu sou uma pessoa esquecida, oh meu Deus, né? Aí eu aponto o dedo assim, ó, oh meu Deus, aquele livro lá. Na verdade, vamos supor que esse cartão de crédito aqui é um livro, ó, aquele ali, ó, tá vendo? Aquele é meu livro. Aí a pessoa chega para mim e fala, não, Thales, não é. No, it isn't. Não, não é. Por que eu usei it? Porque it é usado para objetos, né? Ou tudo aquilo que não é pessoa, né? Aí você me pergunta, Thales, e they? They eu posso usar para objetos? Sim, eu posso usar para objetos, no plural. Então, they é usado no plural tanto para objetos quanto para pessoas. Tá? Tanto para objetos quanto para pessoas. Mas assim, eu vou confessar para vocês que, assim, teoricamente sim, mas na prática acaba não sendo, porque você não fala, eles são meus livros. Se eu falar assim, eles são meus livros, não tem como você falar isso em inglês como they, né? Você vai falar, na verdade, these are my books, ou seja, esses são meus livros. Então, na prática, o they é usado mais para pessoas, né?
Você pode usar, eles estão aqui, os livros estão aqui. Aí você pode falar assim, they are here. É possível? É. They are here. Então, assim, depende do contexto, né? Se eu falar assim, eu quiser falar que os livros estão aqui. They are here. Então, they pode denotar tanto objeto quanto pessoa. Mas it é só para pessoa. É tudo menos pessoa, tá? É objeto, é circunstância, é fenômeno da natureza e por aí vai, tá? Bom, gente, eu acho que por aqui a gente já gravou bastante. Já finalizamos o verbo to be, né? De certa forma. Não quer dizer que nós não vamos abordar o verbo to be no futuro. O verbo to be ele é necessário, nós vamos voltar, vamos rebobinar, claro, né? Em vários momentos. Porque a gramática, como eu falei, não é uma coisa isolada. Mas assim, estudar o verbo to be por si só a gente já acabou. E assim, de certa forma, nós acabamos vendo um monte de tópicos. Nós acabamos vendo casos genitivos, né? Que é o apóstrofo com S. Acabamos vendo alguns casos de pronomes demonstrativos, que é these, those, that, this, né? Pronomes possessivos, my, your, e assim por diante. Mas assim, como não é o tópico do capítulo, a ideia assim é introduzindo os tópicos, né? Igual aqui. A gente foi vendo. Vamos introduzindo os tópicos aos poucos. Aqui, acredite ou não, esse caderno aqui, ele já tá cheio de coisa de inglês, olha. Olha só. Porque assim, acredite se quiser. Porque o que acontece? Eu tô gravando vídeo já faz mais de 2 meses. E esses vídeos, a maior parte deles eu gravei inteiramente em inglês, né? Que se você observar, tem uma playlist inteiramente em inglês lá. Eu recomendo a vocês, assim, se você não conhece inglês ou não sabe inglês, estuda este primeiro, tá? Mas aos poucos você vai tendo mais confiança no inglês, vai conhecendo mais vocabulário e de repente você migra pro curso totalmente inglês. Por que eu digo isso? Quando eu migrei para o intermediário 1 ou o curso intermediário, a professora falava somente em inglês. Se eu perguntasse alguma coisa em português, ela quase batia em mim. Estou falando sério. Então, assim, é uma metodologia de ensino, não é necessariamente a que eu aprovo, mas eu confesso a você que eu aprendi assim, tá? Então, assim, esse curso básico eu vou dar em português, eu vou mastigar, é o famoso mastigar a comida, colocar na sua boca já mastigado. Mas assim, depois é recomendável você assistir a partir do intermediário, que você vai se sentir desafiado, né? Não que meu inglês seja 1000%, mas assim, eu falando tudo em inglês, você vai ter que ter uma noção de inglês para poder acompanhar meu curso, né? Para não ficar boiando, entre aspas, na aula, tá? Então é isso, gente. Bom, na próxima aula a gente vai continuar estudando, mas não mais o verbo to be, tá? A gente vai avançar, vamos ir para o present continuous, o presente contínuo, que tem até no vídeo do intermediário avançado, mas é uma outra abordagem. A gente vai ver no nível mais vovó viu a uva, né? Como dizem, né? Vovó viu a uva. A gente vai ver em português, vai traduzir para o inglês, vamos acompanhar tudo direitinho, tá? Então, desculpa aí pelo estender da carruagem, mas a ideia foi abordar, mostrar alguns aspectos do inglês mesmo, né? Que a gente tem que aprender, tá? E que nós temos que nos atentar no dia a dia também. See you next class.
Vejo vocês no próximo vídeo, na próxima aula, no próximo aprendizado.